Dia de jogo, bola rolando e a gente tá aqui para falar sobre as principais contratações do futebol brasileiro e do futebol estrangeiro que levou brasileiros. Primeiro, Zenit. Pode falar, Link. Isso aí, o Nino foi parar no Zenit e assim, eu acredito que ele tenha desanimado depois da derrota pro City no Mundial, porque ele assinou um contrato de 4 anos e meio, sem contar que é na Rússia. Um cenário complexo, um cenário de guerra. Não tem nenhum motivo para você ir jogar na Rússia sem nenhuma explicação tão óbvia, se não fosse por dinheiro. Não sei quais condições financeiras que ele está vivendo lá, mas além dele também teve o Arthur, campeão do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, também foi para lá. Fala um pouco, Meneghete. Também não sei por que eles foram pra lá, mas eu acho que também foi por causa do dinheiro, porque o dinheiro hoje em dia é tudo do futebol, né? Não tem mais o amor da camisa no futebol e agora é tudo por dinheiro. Não tem muito o que falar, o Nino eu acho que deu uma desanimada e o Arthur também, por ser jogador do Palmeiras, campeão brasileiro, também foi pra lá por ter dado uma desanimada. Vamos pro próximo tópico, o PSG, que contratou o Beraldo, tá tentando a contratação no Moscardo, contratou o Asensio e contratou o Ramos. É, então, eu acho que isso foi boas contratações, porque o Beraldo é novo, o Beraldo já chegou lá sendo aplaudido. O Asensio é um grande jogador também, que foi pra lá, um baita jogador. E eu acho que o PSG tá tentando de novo montar um time pra ganhar uma Champions League depois da saída do Messi e do Neymar. Fala aí, Link. Só aí agora o PSG, depois da saída do Messi e do Neymar, eu acho que eles ficaram bem desfalcados e contrataram todos esses jogadores de peso. Eu acho que é um time que está tentando se reconstruir de uma falha, assim, de uma perca de jogadores muito grande. E como você disse, eu acho que eles estão tentando se reconstruir para, quem sabe, ganhar uma futura Champions. Lyon, fala aí, Link. Isso aí, Lyon. O Lyon contratou o Adrielson e o Lucas Pérez, que estavam no Botafogo, dois jogadores muito bons e que, assim, com certeza desestruturaram a situação do Botafogo. Botafogo que com certeza não vendeu barato, dois dos principais jogadores que estavam jogando em 2023 pelo clube, que levaram o clube até lá em cima, depois infelizmente caíram, mas pode falar, Meneghetti. Concordo com tudo que você falou, eu acho que são os dois principais eram os dois principais jogadores do Botafogo, sem eles o Botafogo. Claro, tem o Tiquinho também, né? Mas o Tiquinho ficou no Botafogo. E são os dois principais depois do Tiquinho, porque o PR é um ótimo goleiro, tanto é que foi chamado para seleção. E o Adrielson também é um ótimo jogador. Mas eu acho que eles foram pra Europa, né? Hoje em dia todo mundo quer ir pra Europa, ninguém mais quer ficar no Brasil, mas não tem muito o que falar sobre. E eu acho que foi um ótimo investimento do Lyon. Próximo tópico, o Benfica contratou o Marcos Leonardo, que já marcou gol pelo Benfica. A gente está gravando esse vídeo no dia 17 do 1 e o Marcos Leonardo já tá desencantando lá em Portugal. Eu acho que é um ótimo jogador que vai ajudar muito. Fala aí, Link. Isso aí, se quero dar um recado aqui, fiquem até o final do vídeo. Se todos ficarem, aposto que vai ter muitos times grandes por aqui ainda. Se inscreve no canal, deixa o like, que a gente está crescendo aí no YouTube muito bem. Vamos para Grêmio, Soteldo, Dodge, André e Agostinho Marquezin. Agostinho Marquezin, que é um dos nomes mais falados, os treinos já começaram, as três principais contratações, Soteldo, Dodge e Marquezin, já foram apresentados, já estão nos maiores preparos e cuidados nas mãos de toda a nova diretoria médica do Grêmio, por assim dizer. E eu acredito que nesse sábado, às 4h30, o Grêmio vai estrear no Brasileirão. É uma diretoria que está um pouco lenta, mas que acredito que eu ainda tenho a esperança de que possamos ter um bom 2024 para o Tricolor. Pode falar, Meneghetti. Então, não tem muito o que falar sobre o Grêmio. Porque eu sou colorado, né? Vou falar, abrir um tópico aqui. Mas eu acho que o Grêmio ainda não conseguiu repor o Soares, graças a Deus, que aquele bicho era o demônio jogando. Mas vamos pro próximo tópico. O Inter, que contratou, acabou de fechar o contrato hoje de manhã, 10 horas, com o Borré. Borré foi anunciado no Esporte Clube Internacional. O Alário, o Johan, o Robert Renan e o Ivan Quaresma, outro goleiro, para entrar no lugar no Rocher, agora que ele tá machucado. Eu acho que eles vão desencantar
O Borré vai desencantar. O Borré, se ele não for o artilheiro do Brasileirão, ele vai ficar ali. Eu acho que o Inter montou um time forte pra ganhar pelo menos um título. Agora o apelido do Inter virou o Papa Títulos, né? E vamos falar. Lucas Alário tem chance do Valência bancar. Tem chance do Valência bancar ou o Wanderson bancar. Algum zagueiro vai ter que ficar de banco. O Robert Hernan vai ser jogando gauchão. E o Johan também, porque tem aquela polêmica da briga no passado contra o Caxias. Que o Alan Patrick e o Mercado estão de suspensão. Mas fala aí, Link. Isso aí, a gente vai falar um pouco mais rápido, porque o tempo é curto e tem bastante time. Mas o Inter anuncia a contratação do atacante colombiano Rafael Borré. Werner Bremer, ele se irrita com a foto do Borré vestindo a camisa do Inter. Eu acho isso desnecessário. Sabe, foi contratado, né? Mas eu e o Meneghetti estavam comentando. Quando o Grêmio está na Série B, no ano de 2022, o Inter foi vice do Brasileirão. Lá em 2017, quando nós fomos campeão da Libertadores, o Inter estava na Série B. São altos e baixos e parece que quando um time está lá em cima, não tem dinheiro, porque foi gastando para chegar lá em cima, chegou lá em cima e não tinha dinheiro para investir e ganhar os grandes campeonatos. Aí quando... E o outro time vai se construindo justo no ano que não está em nada, né? É o caso do Inter e do Grêmio, muitos anos já aconteceu isso e acredito que vai continuar acontecendo. Próximo time, Meneghetti. Atlético Paranaense, pode falar, Link. Atlético Paranaense contratou alguns jogadores, né? Eu acredito que, assim, eu falar bem a verdade, não sei pouquíssimos desses jogadores, né? Pelo que eu vi ali, acho que é Romeu Benítez, Léo Godoy, Gamarra Carlos, acho que é João ou alguma coisa assim, Carlos. São ótimos, parece pelo menos ser ótimos jogadores. O Atlético não ia contratar jogadores ruins, se contratou é porque é bom, né? Ou que pelo menos possa preencher o time do Atlético. O Atlético é um time que não se destacou nos últimos anos, mas acredito que agora, talvez com essas contratações, pode ir mais longe nos campeonatos. Seja ele Libertadores, Copa do Brasil, alguns campeonatos que nos últimos anos o Atlético estava com uma dificuldade. Pode falar. Então, vou falar um pouco do Atlético Mineiro. Do Atlético Paranaense. Que montou um baita time e vai lembrar deles na Copinha também. Que os dois times grandes do Paraná ainda estão na Copinha. O Coxa acabou de eliminar o Ibrachina da Copinha. Mas vamos falar das contratações. Eu acho que são ótimos jogadores. O Atlético, o Cap, igual o Link falou, não ia contratar jogador ruim. Time brasileiro não contrata jogador ruim. Além do Vitória, do grande Vitória, que não são jogadores bons, mas depois eles abrem um tópico pra falar sobre isso. Eu acho que são jogadores que podem desencantar no Brasileirão, mas não tem muito o que falar. Próximo tópico, então, o Cruzeiro, que contratou o Gabriel Veron, o Zé Ivaldo, Lacarmon e o Praxedes. Eu acho que são pessoas que podem desencantar. O Veron tem um ótimo futebol. O Veron vai ajudar o Cruzeiro, que vem em uma fase aí. Cruzeiro que subiu da Série B, quase caiu de novo, conseguiu se manter. Mas não tem muito o que falar, o Cruzeiro vai brigar por uma vaga na Sula esse ano ou até numa Libertadores. Pode falar, Lin. Só aí eu acho que o Cruzeiro, que sempre estava no sobe, desce da Série B, sempre numa indecisão, nunca foi um ano de destaque, nem no estado, nem no Brasil, nunca conseguia se destacar. E agora com essas novas contratações eu até me impressiono um pouco, porque o Cruzeiro não é de pegar uma janela e meter ficha, entende? Inclusive, alguns jogadores ali que estavam quase fechando contra os times, como por exemplo, eu acho que o Gabriel Veron é um dos casos, foi fechado com o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro atravessando o mercado, tá ligado no mercado, é um time que me impressionou. Podemos ir para o Galo, Gustavo Scarpa e uma especulação ferrenha de Mastriani, que é um atacante do América Mineiro, se eu não me engano, e o Muniz. Podemos falar de Atlético Mineiro, um dos times que ultimamente, nos últimos anos, tem surpreendido muitos, né? Não nos últimos anos, depois da hegemonia do como que fala? Do Ronaldinho Gaúcho, acredito que o time decolou e agora cada ano tá com uma sequência melhor ainda. Gustavo Scarpa é um super jogador que eu pergunto quem que não queria o Gustavo Scarpa no seu time.
É um jogador muito bom, um jogador que acho que estava no banco lá no Nottingham Forest, lá na Premier League. Não é um super, não é? Pode não ser um jogador que estava desencantando lá na Premier League, mas com certeza vai ajudar o Galo a voltar, a voltar não, a continuar a boa fase que vive. Então, Gustavo Scarpa, que estava sendo especulado no Inter, o Galo se atravessou, deu o famoso chapéu no Inter e contratou o Scarpa. Um ótimo jogador, um jogador que já ganhou Libertadores, um jogador que carregou praticamente o Palmeiras na Libertadores, não tem muito o que falar. O Mastriano e o Muniz também são ótimos jogadores. E vamos pro próximo tópico, o Fluminense que contratou o Renato Augusto, tá tentando a contratação do Terans, contratou o Carlos e o Alves. Mas, cara, o Renato Augusto não tem nem o que falar, o cara é ídolo no Corinthians, é um baita de um jogador. O Carlos é aquele que tava jogando na seleção, desculpa a pergunta. Aquele Augusto Carlos, eu acho que era o nome dele. Eu não faço ideia, isso eu não posso dizer. Mas pode ser que seja, se é o que eu tô pensando, não é um baita jogador, se é o que jogou na seleção. Se ele. Eu acho que é, porque o Diniz era o técnico da seleção naquela época e chamou ele porque ele gostou do futebol. Posso estar falando cagada, mas eu acho que não é um baita jogador. Pro futebol brasileiro ele é bom. Mas o Fluminense tá se virando, tem um técnico bom e ele vai desencantar o Renato Augusto e vai tentar jogar bola pelo Fluminense. Pode falar, Link. Isso aí, o Renato Augusto já chegou elogiando o Ganso. Eu acho que é um jogador que vai criar uma amizade, um vínculo entre os jogadores que ali já estão presentes. É um time que chega como campeão da Libertadores para o Campeonato Brasileiro. Assusta um pouquinho, mas para mim é um time que tem bastante qualidade, tanto técnica quanto dentro do campo. Eu acho que não tem muito o que falar. São boas contratações, isso é inegável. E o Renato Augusto me marcou em um gol na Copa de 2018. Aliás, foi minha primeira Copa que eu estava assistindo de fato, que estava assistindo de olho aberto, esbugalhado, e uma eliminação doída para a Bélgica, né? Até hoje não vou me esquecer nunca mais daquele gol, por isso que eu conheço de cabo a rabo o Renato Augusto. Próximo tópico? Podemos? Vasco, fala aí, Link. Então, cara, o Vasco é outro time que, inclusive, eu fui assistir o jogo do Vasco e do Grêmio. Quem não assistiu, inclusive, vai lá assistir. Estamos quase batendo 1.000 visualizações, né, Meneghetti? Seria uma, seria uma marca histórica. Queremos agradecer a todos que já estão assistindo aos nossos vídeos. Às vezes a gente consegue postar com regularidade, mas falando de Vasco, João Vitor, Rogers, David e talvez Vargas. É um time que impressiona nas contratações, é um time que muitos vão falar de onde que tiraram dinheiro para contratar talvez esses jogadores. Bom, não acredito que sejam contratações espetaculares, mas são contratações que vão fechar o time do Vasco. O Vasco, que é um time que está se reconstruindo, agora lutando para não voltar à Série B. Eu acho que estavam bastante tempo lá, eu acho que eles não querem mais voltar para lá, é uma cena de terror até a Série B. Mas por mim não tem muito o que falar. Se o Meneghetti quiser falar alguma coisa. Então, eu acho que o Vasco não é um baita time. O Vasco não é um Nossa Senhora. Cara, o Vasco é um time que sabe jogar bola, ainda mais que o País. Vocês não viram o meme que nós postou do País aí, tá pegando quase 50 views. Olha lá, mas não tem muito o que falar sobre o Vasco. Vou ir pro próximo tópico. O Botafogo contratou o John, ex-Inter, ótimo goleiro, Savarino, eu não sei, o Walter e o Barbosa. Cara, o John pra mim é um ótimo goleiro. O John salvou o Inter na Libertadores. Ele fez aquela defesa histórica contra o Medellín. Aquela que salvou o Inter, que foi uma baita de uma defesa. E os outros são ótimos jogadores aí. E o único que eu sei falar que é bom mesmo aí é o John, que ele fez aquela defesa contra o próprio Vasco. Mas eu não tenho muito o que falar, pode falar aí, Link. Não tenho que falar, um goleiro de 1,96 de altura, um tamanho razoável, né? Quase 2 metros de altura, um baita goleiro com uma elasticidade invejável, fez muito pelo Inter, fez muito pelos times que passou e tenho certeza que vai fazer muito pelo Botafogo. Botafogo que também precisava repor essas posições com a perca dos jogadores já citados, Lucas Perry e o... como fala? O zagueirão lá, o O Adrielson.
tenho certeza que essas contratações talvez não sejam extraordinárias, mas para reconstruir o Botafogo, que perdeu vários jogadores durante essa janela de transferências, eu acredito que não tem mais muito o que falar. Flamengo, Dela Cruz, especulação de Léo Ortiz e Capixaba, que provavelmente não vai vir, acho que deseja continuar no Red Bull Bragantino. Pode falar, Meneghetti. Eu não sei muito o que falar, eu acho que o Flamengo gastou toda a cota que tinham no Dela Cruz. Flamengo, um time que sempre faz contratações caríssimas, mas que também não é um time que faz muitas contratações. É bem pontual esse Flamengo, né? Inclusive na nossa thumbnail colocamos expulsos. E por que expulso? Por que essa thumbnail? Porque tem tanto jogador bom que muitos jogadores mais velhos, mais de idade, não estão tendo mais lugar nesses, né, principalmente no Flamengo. É um time que contrata, e os jogadores que para um outro time ia ser o caráter número 10 de faixa, ali não cabem mais, né? É impressionante como o Flamengo contrata e sempre contratações caríssimas. Dela Cruz é outro jogador que estava sendo especulado pelo Inter e o Flamengo deu chapéu. Mas, cara, eu acho que o Inter, se tivesse contratado Dela Cruz, não teria mais renda, porque o Dela Cruz é um jogador caro, igual o Flamengo. Igual o Link falou, o Flamengo contrata, daí vai ver o cara banca, não sei o que dá, o cara para de jogar futebol e daí já fica banco, daí eles gastam toda a verba. Não tem muito o que falar sobre o Flamengo e vamos lá falar sobre o Bahia. Bahia que tá fazendo um estrago, né, Link? Com certeza. Contratou o Everton Ribeiro, também deu um chapéu no Inter. Contratou o Jean Lucas e o David Duarte. O Bahia que já foi treinar lá no City, o Bahia que tá fazendo um estrago na janela de transferências. O Rogério E Ceni também que foi... acho que... Desculpa te cortar, eu acho que o Caio Alexandre que tava no Fortaleza também foi anunciado. Então, cara, é um meio de campo invejável, né? Pode falar. O Guardiola que elogiou muito o Rogério Ceni para para brincar, né, para falar que nossa, olha o timaço que nós está montando no Brasil, não tem muito o que falar, pode falar ali. Então, é isso, porque o Guardiola tá montando um ótimo time, pelo Bahia, aqui no Brasil, rasgou elogios ao Rogério Ceni, como o Meneghetti disse, é até de dar piada, porque para quem não viu os nossos shorts ainda, o Guardiola ganhou a premiação de melhor manager, melhor técnico do mundo, e super merecido, né? Então, ele também tem todo o direito de elogiar quem ele quiser, com todo respeito, que ele elogie, critique quem ele quiser, ele é o melhor técnico do mundo. Por mim não tem muito o que falar, um Bahia que está contratando muito nessa janela, muito bem, muito pontual nas contratações, deu vários chapéus em vários outros times e está rasgando na janela. Por mim podemos ir para o Vitória, ou para quem preferir, Fatal Model Club. Pode falar, Meneghetti. Então ele contratou o Mister Luan, que jogou muito pelo Grêmio temporada passada. O Zapata, o Muriel e o Castilho. Nosso querido Fatal Model tá fazendo um estrago na janela de transferência. Brincadeiras à parte, cara, eu acho que o Luan não sabe mais jogar bola. O Zapata eu nunca vi jogar. O Muriel, sei lá quem é. E esse Castilho também não sei, cara. Mas, cara, pra um time que vai disputar a Série A, contratar Luan, Zapata, Muriel e Castilho, pelo amor de Deus, né, Vitória? Vamos se tocar um pouco. O Luan parou de jogar bola em 2019. Pode falar, Link. Então, não tem muito o que falar, né? Eu acho que fizeram as contratações porque coube no bolso, foram campeão da Série B, mas agora não dá pra ser patrocinado pela Fatal Model, sem querer dizer muitas coisas, né? Isso já virou meme por muitos. E eu tava até vendo um meme aqui, eu e o Meneghetti, na verdade, estávamos vendo. É um meme assim, que, que o Vitória paga o Luan paga o Fatal Model, e o Fatal Model paga o Vitória, e é um ciclo circular que não acaba nunca. E um sustenta o outro. Brincadeiras à parte, eu queria falar das contratações, assim, bem como o Meneghetti falou, não são contratações fortes. Para jogar uma Série A, eu acho que eles já podem dar tchau, já podem estar voltando para casa. Para quem que eles foram eliminados, agora eu não tô lembrando. Na Copinha também caíram. Pro Grêmio, Então, desculpa já te,
Pro Ibrachina, que acabou de ser eliminado pelo Coxa. Isso aí, pro Ibrachina. Foram eliminados pelo Ibrachina. Um time, então se a base não comporta qualidade, quem dirá essas tradições que estão sendo feitas. Por mim, podemos ir para o próximo. Fortaleza, Santos e Moisés são as contratações. Não foram grandes contratações. Não é um time que encheu o time de reforços. Foram 2 contratações, mas o Santos, que estava comendo o banco no Flamengo nos últimos anos, agora aparece como a principal figura para o Fortaleza nesse próximo ano. Fortaleza, que está sendo comandado pelo Vojvoda, vice-campeão da Sul-Americana, não é um time fraco, não. Pode falar, Meneghetti. O Santos, que é um ótimo goleiro, né? Eu acho o Santos um bom goleiro. Ele fez defesas boas na Libertadores, que ele ganhou com o Flamengo, mas bancou por causa dos outros goleiros que chegou, né? Que o Flamengo faz tempo que não contrata goleiro bom. Não tem muito o que falar, o Fortaleza tá montando um elenco bom, porque ele já tem um, para ser visto de uma Sul-Americana tem que ser um elenco bom. Mas é isso, e vamos pro próximo tópico aí, o Santos. Fantástico que a gente fez uma homenagem pro Pelé, né, Link? Botou a coroinha do A rei, gente. que a gente não fez a É, homenagem de um ano de falecimento, estamos fazendo esse vídeo. Muito obrigado, Pelé, por tudo que você fez. Que contratou o Juliano, o William Bigode e o Gil. Que são boas contratações para jogar uma Série B, mas uma Série A, que eu acho que vai demorar alguns anos pro Santos voltar. Pode me zoar, pode falar. Mas eu acho que vai demorar uns 2 aninhos pro Santos voltar se eles não. Se eles não se melhorar. Não tem muito o que falar, pode falar aí, Link. então, quero dizer uma coisa aqui. Acho que o Guilherme, que estava no Grêmio, que foi pro Santos, se eu não me engano, acho que é o Guilherme. Ele tá usando a camisa 10. O Guilherme chegando usando a camisa do Pelé já. Um jogador que não sei onde estava, acho que estava lá pelas bandas do Fortaleza, chegar usando a 10 do Santos. Tipo, o Santos é um time que agora tá tipo, dando tiro no escuro, literalmente. Contratou o William Bigode, que pra mim foi a melhor, mas ainda assim não é uma contratação extraordinária. Contratou outros jogadores ali que não surpreendem ninguém, pra falar a verdade. São jogadores que são bem comuns, bem na média. Talvez para ganhar uma Série B, né, seja bom, talvez para ganhar uma Série B seja suficiente, por assim dizer. Mas não acredito que um time desse, eles tenham comprado esses jogadores para sonhar com, tipo, que nem o Grêmio subir para a Série A e ganhar a Série A. Depois vai ter que contratar mais jogadores se sonhar em jogar uma Série A, se é que vão subir nesse próximo ano. Por mim, podemos ir para o próximo. São Paulo, Ferreira, ali, acho que é Luiz Gustavo, alguma coisa assim, Eric e o Bobadilla. Bom, pode comentar, Menegas. Para mim não tem muito o que comentar. Ferreirinha que saiu, acho que não são contratações extraordinárias, né? São contratações como outros times bem comuns, né? Nenhum jogador extraordinário entre eles. Acho que o melhor é o Ferreirinha ainda e acho que é isso. São Paulo que também ontem caiu fora da copinha. Então, eu acho que o São Paulo, esses jogadores vão chegar para ser reserva. Alguns vão ser titular, mas o São Paulo já tem um ótimo elenco, não tem muito o comentar. E já que o Link falou para quem que o São Paulo caiu na copinha, eles caíram pro grandioso Novo Horizontino. Grêmio de Novo Horizontino, não tem muito o que comentar. Vamos pro próximo tópico, o nosso querido Corinthians, que contratou o Garro, o Ranielli, o Hugo e o Palácios. Então, nunca vi o Garro jogar bola. Falam que é um ótimo jogador. Não posso falar. Eu não lembro se o Palácios é o que jogava no Inter. Posso estar falando besteira. Mas, cara, Acho que é Diego Palácios o nome eu não dele. lembro o nome dele, do jogador que eu vou deixar o Link falar e quando eu tiver essa informação eu trago aqui. Pode falar, Link. Então, o Corinthians está com um patrocinador novo. Eu não sei se é o que eu tô. Eu acho que é VaiBet, alguma coisa assim. Mas é a empresa de apostas no futebol do Gustavo Lima. Gustavo Lima tá patrocinando, não vou citar preços por aqui, mas a gente tá vendo um Corinthians
que tá ganhando milhões com esse novo patrocinador, e aí vai na janela e contrata esses jogadores aí. Para começar também, para se manter na Série A talvez seja suficiente, mas o Corinthians também precisa acordar. É um time que nos últimos anos não tem se destacado. Já achou a informação, Meneghetti? Não é o Palácio que ganhou a copinha pelo Inter. E vamos pro próximo tópico? Podemos? Vamos lá. Palmeiras. Fala aí, Link. Caio Paulista, Bruno Rodrigues e o Moreno. Bom, Caio Paulista, jogador que veio do São Paulo, se eu não me engano, né? E aí tem também o Bruno Rodrigues. Estava sendo especulado no Grêmio, foi lá, fechou com o São Paulo, um super chapéu. Bom, amigos, não tem muito o que falar, né? O Palmeiras tem um time base que ganha Libertadores, que ganha sempre, todo ano ganha um título. É impressionante, um time base que há muitos anos, aliás, que muitos anos não, que há alguns anos atrás, para cá já vem fazendo história, né? Um time que não tem muito o que tirar, não tem como contratar e colocar de titular, porque você só vai conseguir tirar a vaga de um Gustavo Gomes ou de um Rafael Veiga se você contratar um super jogador. Contratando jogadores assim, eu acho que a intenção do Palmeiras é só comprar uns reservas para também tem por que ter por quem substituir. E eu acho que é isso, não tem muito o que comentar. Então, também acho que é isso. São jogadores que vêm pra ficar no banco caso alguém lesione, porque o Palmeiras tem um time base muito forte. E vamos pro próximo tópico, o Dorival na seleção. Vou começar comentando aqui que graças a Deus o Diniz foi embora. É bom pra carreira dele, porque ele já foi o pior técnico da seleção. Ele conseguiu ser pior que o Mano Menezes. Eu vou falar um pouco mais rápido, que minha comida tá chegando. Se tiver como falar um pouco mais rápido também, Link. É. Cara, eu acho que o Dorival vai fazer um ótimo elenco aí na seleção. Vai chamar quem realmente necessita, não vai chamar os do Fluminense porque treina. Graças a Deus. E é isso que eu tenho pra falar. Vai fazer um ótimo time que vai tentar se classificar pra Copa. Fala aí, Link. Isso aí, o Dorival é um treinador que chega, já está sendo super elogiado, já deixou o São Paulo, né? Não é interino, é 100% focado na seleção brasileira. O técnico que com certeza vai agregar a seleção brasileira, vai trazer muitos títulos para o Brasil, sonho eu. E o Cafu já disse, e falou: ó, pega um técnico e deixa até a final da Copa do Mundo. Agora não vai inventar de ficar tirando, a não ser que ele faça uma péssima atuação, que nem foi o caso do Diniz. Na minha opinião, agora deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele convocar quem ele quiser. Acho que o Diniz vai fazer um bom trabalho e a gente só pode ver jogando. Por mim é isso. Estamos nos despedindo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Nesse vídeo a gente foi obrigado a falar mais rápido, senão o vídeo ia ficar muito longo. Primeira vez que a gente gravou, deu 40 minutos agora, não deu muito menos que isso. Mas a gente quer agradecer a todos. Valeu, se inscreve no canal, deixa o like e olha os shorts que tá saindo aí. Valeu, dia de jogo sempre neles.